Merchan. Bora para as informações diretas do vídeo. Primeiro, São Paulo pegou mais 2 empréstimos, ou melhor, terá aprovado mais 2 empréstimos no Conselho Deliberativo em votação para essa reta final de temporada. Haverá mais um encontro dos conselheiros, provavelmente será o último, onde eles vão votar esses 2 novos empréstimos e será apresentado para os conselheiros o superávit desta temporada. O São Paulo acredita que já nesta próxima reunião mostrará a projeção que deve fechar o clube num superávit e, obviamente, a gente terá, logo a gente terá acesso depois dessa reunião e a gente vai trazer para vocês os números desse superávit. E aí, esses 2 próximos empréstimos, um é do Banco Deicoval, que tem dado aportes de empréstimos ao São Paulo durante toda essa temporada. Esse novo empréstimo com o Banco Deicoval é de 78 milhões de reais, e o São Paulo também pegará o empréstimo com o Banco Bradesco, de 21 milhões de reais. E aí, ao todo, o São Paulo vai pegar de empréstimos durante toda a temporada 175 milhões de reais de empréstimos. É importante salientar que isso está previsto no orçamento e estava previsto também no FIDIC. O São Paulo ainda vai ter um valor menor do que ele tinha de direito nas regras do FIDIC para pegar de empréstimos. O São Paulo ele pega esses empréstimos para fluxo de caixa. Confesso que não sou um dos melhores entendedores de finanças, mas eu sempre sou curioso, vou atrás e vou buscar também informações de quem conhece. Conversei com 2 pessoas do setor financeiro, não do São Paulo, são pessoas que conhecem o mercado, e eles falam que é uma prática muito normal, não só de clubes, mas também de grandes empresas, de você pegar empréstimos para fluxo de caixa. Isso não é um problema. Você pegando ali, né, com valores, com juros ali que não sejam abusivos, tá normal, tá numa prática razoável. Até opositores do que eu conversei do São Paulo, e aí voltamos para a apuração de São Paulo, na oposição, eles não veem muito problema esses empréstimos para fluxo de caixa não, tá? Eles não veem nenhum problema em relação a isso. A questão da oposição é várias outras questões e não com esses empréstimos devidamente. E aí será votado, né, no Conselho Deliberativo, será uma votação protocolar, tá? Porque tudo isso vai passar no Conselho, não terá nenhum problema. E aí o São Paulo, a tendência é de apresentar aí esse superávit ao término da temporada também. Então, reunião, vai votar os 2 empréstimos, votou, aprovou, deve ser aprovado, até gente de oposição não deve se opor a esse empréstimo, e aí depois, no fim dessa votação, será apresentado ali esse superávit. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber, de fato, de quanto estamos falando desse superávit. Será que teremos um valor considerável? A gente vendeu bem, vamos esperar e torcer, pelo menos, por notícias boas no São Paulo Futebol Clube, depois de uma gama de notícias ruins. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Marco Aurélio Cunha está de volta à política do São Paulo. Ele é conselheiro do clube, mas tinha se afastado nos últimos anos para fazer inúmeras outras questões, até fora do futebol. Recentemente ele trabalhou em seleção brasileira, trabalhou no Avaí, atualmente ele é comentarista do Jogo Aberto lá na TV Band. E aí o Marco Aurélio Cunha ele já tem conversado já há alguns meses com várias pessoas de dentro da política do São Paulo visando esse retorno. Ele protocolou agora, nesta quarta-feira, o seu retorno, então ele já está se articulando nos bastidores na política, mas vai ficar ainda mais forte para 2026. E aí muitas pessoas já começam, pô, será que o Marco Aurélio Cunha pode ser um candidato à presidência do São Paulo, já que ele está tentando fazer todo esse retorno? Do que a gente tem de apuração, ainda é muito cedo para cravar. A oposição recentemente fez uma reunião, e aí se eu não me engano, quem deu essa primeira informação foi o Valentim Furlan, a gente confirmou. Os conselheiros da oposição fizeram uma reunião, tá, com os grandes nomes ali da oposição, tá? O Flávio Marques, o Caio Forjaz, várias outras pessoas influentes dentro da oposição, e eles fecharam um novo quadro político. Eu até vou pegar aqui a minha colinha para trazer a informação da forma correta. A oposição agora é um novo grupo político, eles se uniram para formar um novo bloco político. Eles se encontraram numa galeria na Avenida Paulista e oficializaram esse termo, e agora eles vão se chamar STP, que é Salve o Tricolor Paulista, é uma nova chapa.
É como se fosse, tá, uma coalizão que aconteceu com a situação de juntar 6 blocos políticos. E aí agora esse bloco vai se tornar um só de 41 conselheiros. Agora ele vai ser o segundo maior do conselho, tá? Só atrás realmente do grupo do Casares, que é o Participação, que hoje conta com 53 conselheiros, e vai ter um a mais do Legião e do MSP, que é o Movimento São Paulo, que são os outros 2 grupos políticos, né? O Legião é o grupo que tem o Belmonte e o MSP é o grupo do Dedé, do Douglas Schwartzman, que são os outros 2 grupos mais fortes. E aí agora, né, a expectativa é deles terem mais força política. Ainda, eles sozinhos, solitários, na oposição, é um barulho, mas ainda não o suficiente, porque a gente estamos falando de mais de 250 conselheiros. Mas, se você pega esses 41 conselheiros e junta com o bloco do Belmonte e junta com o bloco do Chapecó, aí, meu irmão, a coisa pode ficar séria, a coisa pode ficar realmente mais forte e uma oposição grande para cima do Casares. Mas o Belmonte também tem adotado ali uma postura um pouco mais amena nesses últimos dias. Enfim, o cenário político do São Paulo já está fervendo aí às vésperas de 2026, ano eleitoral. Quero saber a sua opinião nos comentários. Você acha que o Marco Aurélio Cunha, seria um bom presidente para o São Paulo? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Bora trazer mais informações, só antes, vamos se tornar membro do canal, né, gente? Vamos se tornar membro, por favor, vamos. Será que a gente chega a 100 membros até o final do ano? Difícil. Acho que eu fui muito ousado nessa meta, mas você pode se tornar membro para ter conteúdo exclusivo aqui no canal. Bom, 2 informações, uma apuração, não é exclusiva, mas é uma apuração, e a outra exclusiva. Luiz Gustavo de saída do São Paulo, informação que foi dada primeiro lá pelo GE, e a gente foi a campo, foi apurar, foi tentar entender detalhes de todas as partes. E aí vai o que a gente apurou. Do que a gente conversou com as pessoas ligadas ao Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo estava disposto a uma redução salarial, ele estava disposto a reduzir drasticamente os seus vencimentos se isso fosse um problema. Até uma aspa que eu coletei foi: dinheiro não era problema, fecha aspas. Porque o Luiz Gustavo queria permanecer no São Paulo, ele vai jogar por mais um ano como atleta profissional, ele vai jogar em 2026, ele quer e dava preferência para uma renovação de contrato com o São Paulo, então ele estava disposto a conversar, ele só estava esperando a ligação para realmente, ele e o seu staff, para resolver algumas questões. Vamos reduzir? Vamos? Quanto? Como é que vai ser? Tal. Então ele estava esperando esse contato do São Paulo. E o São Paulo tinha acenado, né, antes de tudo que aconteceu da entrevista, que ao término da temporada queria conversar com o Luiz Gustavo para entender os planos dele para a próxima temporada. Só que na última quarta-feira o São Paulo comunicou o staff do Luiz Gustavo e ao próprio de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada e consequentemente não teria o seu contrato renovado. Até do que a gente conversa das pessoas do São Paulo, eles entendem que é um momento de renovar o time, renovar, trazer novas lideranças, trazer novas opções, que o Luiz Gustavo já era um atleta de 39 anos, que por mais que ele tenha um papel de liderança muito importante dentro do grupo, ele passou por um problema que ficou fora por muito tempo, voltou só nessa reta final, e que para a próxima temporada o São Paulo queria dar uma oxigenada nesse plantel para a próxima temporada. Então, o Luiz Gustavo não fica, ele deixa o São Paulo depois de 2 temporadas, ele chegou ao clube em 2024, jogou em 2024, foi titular em grande parte da temporada por conta das lesões de Pablo Maia e de Alisson, e em 2025 começou ali com um probleminha no pé, jogou algumas partidas, teve esse tromboembolismo pulmonar, ficou fora por muito tempo e terminou aí a temporada jogando pelo São Paulo. Uma informação que eu soube com exclusividade, tem um clube da Libertadores, tá? Não vou falar o clube que é, mas tem um clube da Libertadores que já está garantido na Libertadores, que fez um contato para saber mais detalhes do Luiz Gustavo e pode ser que ele pinte por lá. O que você acha do Luiz Gustavo? Você acha que ele topando reduzir os salários era uma boa permanência? O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Bruno Gomes do Internacional foi um nome monitorado pelo São Paulo, mas a gente já pode dar como descartado. Vou te explicar várias situações. O São Paulo foi consultar a situação do Bruno Gomes, era um nome que o São Paulo gostava muito, era um nome que o São Paulo entendia que poderia ser uma opção, ele é volante, jovem,
foi destaque no Curitiba, é destaque no Internacional também. A torcida colorada tem um carinho muito grande por ele, um apreço muito grande. Além de volante, ele também pode fazer a lateral direita, ele já jogou improvisado por ali em algumas oportunidades, e é um jogador que tem saúde. Por mais que ele passou por uma grave cirurgia recentemente, mas ele já vem jogando há um bom tempo, não é um cara de ter problemas físicos não, tanto é que o problema que ele teve acabou acontecendo, foi ligamentar, não foi uma questão muscular. Então era um jogador que o São Paulo via como muito positivo, estava no radar, só que em um primeiro momento o Internacional, e aí as datas de informações passadas, talvez tenha rolado esse conflito. Porque o São Paulo, ao saber do Bruno Gomes, o São Paulo, a coletar informações, soube que o Internacional estaria disposto a negociar por empréstimo ou vender o atleta. Só que esse empréstimo era condicionado a uma queda do Internacional para a segunda divisão, porque o Internacional entendia que era um jogador valorizado e que se fosse para a segunda divisão poderia perder mercado. O Internacional via como uma boa possibilidade o empréstimo para a Série A, para quem sabe até no meio do ano ele ser negociado em definitivo e o Internacional conseguir lucrar. Mas com a permanência dele na primeira divisão, o Internacional não vê sentido em emprestar para outro clube brasileiro e está projetando uma venda para o futebol europeu. O André Curi, que é o empresário dele, até já chegou a levar uma proposta recentemente, acho que na última janela de transferências, pelo papo que eu tive, levou uma proposta para o Internacional de 8 milhões de euros da Fiorentina. O Internacional, na ocasião, não quis negociar, só que agora, com uma grave crise financeira que o Internacional vai ter, com uma pequena reformulação que vai ter no plantel, estão vendo com bons olhos uma venda aí do jogador, mas que por empréstimo no São Paulo não rolaria, pelo menos nesse momento. Trocas e tal, se o São Paulo for fazer de fato alguma proposta, pode até rolar, mas por empréstimo ali, zero, como o São Paulo sempre gosta, isso não vai acontecer. Mas eu soube que é um nome que agrada demais internamente, que eles veriam uma possibilidade de fazer algum esforço ali para essa contratação, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Acho difícil disso acontecer. Você gosta do Bruno Gomes? Você acha que ele seria uma boa opção para o tricolor paulista? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Ontem na transmissão do jogo do São Paulo contra o Vitória, e que joguinho mequetrefe também, hein? Vou te falar, velho, olha... Bom, tivemos a informação quente e importantíssima para o elenco. Marcos Antônio será jogador do São Paulo em definitivo. Segundo uma fonte ali do repórter da transmissão, é o seguinte, abre aspas, já é do São Paulo, não há possibilidade de ele sair, fecha aspas. Marcos Antônio é um dos principais jogadores do elenco na temporada, né? Uma temporada bem atípica, uma temporada bem abaixo. Eu vejo até o pessoal falando assim que o São Paulo colocou o Yang na lista de dispensa ali, de transferências, porque teve um rendimento abaixo do esperado. Pô, se foi assim, então tem que mandar embora o Lucas, tem que mandar embora o Luciano, que foi bem, mas pô, longe de ser o Luciano. Tem que mandar embora também o Arboleda, o Alan Franco, tem que mandar embora um monte de gente, pô, porque pra permanecer mesmo de fato, somente o Rafael pegou demais, Marcos Antônio, talvez o Bobadilha, que teve uma temporada boa, mas é um jogador limitadíssimo, né? E só o resto é mandar embora então, porque todo mundo foi abaixo, tiveram um desempenho abaixo, né? Bom, falando sobre o Marcos Antônio de novo, será que essa fonte que falou pro jornalista é a mesma do Caio Paulista? Porque o Caio Paulista também ia ficar, né? E acabou que não deu. Eu só acredito quando tiver o contrato assinado. Já era, irmão. Bom, Marcos Antônio teve seu empréstimo renovado até junho desse ano, né? O passe está fixado em 26 milhões de reais mais ou menos, ali com pagamento parcelado em 3, 4 anos. A meta para abater a cláusula, para acionar a cláusula de compra obrigatória é muito baixa, é muito fácil de ser atingida, é só ele jogar 5 partidas até o final desse empréstimo, que já consegue atingir a meta ali a partir de 2026, tá? A partir de 2026 ele tem que jogar 5 jogos para ser acionada a cláusula. E o que deve acontecer, porque só no Paulistão ele deve fazer umas 10 partidas, né? Mas mesmo que ele não atingisse a meta estipulada no contrato, ele já seria comprado em definitivo pelo São Paulo. O São Paulo já tinha traçado como prioridade a compra em definitivo de Marcos Antônio, tá? Você é a favor da compra em definitivo de Marcos Antônio? 26 milhões de reais para comprá-lo em definitivo é uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Hoje Marcos Antônio já está aí sendo avaliado no mercado em torno de 50 milhões de reais mais ou menos, né? O dobro do que o São Paulo vai pagar por ele para comprá-lo. Um dirigente do clube, inclusive,
afirmou que o Marcos Antônio não sai do São Paulo por menos de 10 milhões de euros. É a partir de 10 milhões de euros para cima que o São Paulo vai querer negociar o Marcos Antônio no mercado depois que ele for comprado em definitivo pelo São Paulo. Ou seja, 10 milhões de euros vai dar uns 65 milhões de reais na cotação atual, mais ou menos. Mas já dá para garantir que o Marcos Antônio será comprado em definitivo pelo São Paulo. Beleza? E aí a gente avança aqui então para o Pochettino. O Pochettino surgiu de várias especulações sobre o meia do Fortaleza, tá? O Fortaleza quer grana pelo jogador. O time que tem mais interesse, que o jogador, pelo que eu entendi, está mais tendendo a querer ir, é o Santos. Porque o Vojvoda, que levou ele para Fortaleza, está no Santos. Então o Vojvoda é um cara que gosta de jogadores que ele confia, gosta de montagem de time. Então o Pochettino, pelo que eu entendi, o São Paulo fez uma sondagem, fez uma consulta. Muita gente já está falando assim, pô, mas o São Paulo só vai consultar jogador? Meu querido, o São Paulo não tem dinheiro. Para você conseguir buscar o mercado, para você tatear o mercado, você precisa sondar. Se você não sonda, se você não consulta, você não vai chegar a ter informação. Você tem uma lista de jogadores que você acha interessante. Você vai lá e pergunta, quanto custa? Quanto vale esse jogador? Já foi a época que o São Paulo, inclusive na época do Juvenal, que o São Paulo ia lá, por exemplo, na época do São Paulo perdeu o Danilo, o maior destaque do Campeonato Brasileiro na meia esquerda foi quem? Hugo. São Paulo foi lá no Grêmio e chegou assim, quanto custa? Foi lá e, puf, toma aqui o dinheiro e me dá o Hugo aqui. Meu filho, esse tempo não volta mais. Então a gente precisa ter consciência quando a gente fala as coisas. Quando eu não falo isso feliz, não. Mas eu digo para todo mundo, porque esse nível de frustração e sentimentos tóxicos que você constrói dentro de você mesmo, quando você projeta expectativas irreais, esse é o grande problema. Zanca já era os 200 milhões? Não, mas hoje não tem 200 milhões na mão. Isso é um negócio que está em andamento. Pode ser que a gente consiga isso a qualquer momento, pode ser que a gente consiga isso em janeiro, pode ser que não consiga. O São Paulo já disse isso para vocês aqui em vídeo. O pessoal do São Paulo está trabalhando hoje sem essa grana dos 200. Tá? Sem. O que o São Paulo vai fazer é, mesmo sem a grana dos 200 milhões, o São Paulo vai tentar montar o time. O São Paulo precisa disso. A gente precisa montar um time para o começo de ano. Então, a gente não tem como competir. Vocês sabem, o Santos tem um faturamento de, sei lá, 500 milhões por ano, 400 milhões por ano, e só nesse ano investiu 200 e poucos milhões de contratações. O São Paulo não pode se dar ao luxo de fazer mais isso. Todo mundo sabe. Inclusive, aproveitando esse pedaço do vídeo, o São Paulo ontem me confirmaram, tinha muita gente me perguntando, me confirmaram que o São Paulo terá superávit. Vou melhorar a frase antes que ele fique confuso. O São Paulo terá superávit em 2025. Me confirmaram isso ontem. Perguntei se o São Paulo poderia ultrapassar 1 bi de arrecadação. Me falaram que no momento, a não ser que o São Paulo venda algum jogador, o São Paulo não ultrapassará os 1 bilhão de arrecadação esse ano. Entretanto, está confirmado que o São Paulo terá neste ano a maior arrecadação da sua história. Ah, Zanqueta, mas venderam para cacete, óbvio que ia ter uma arrecadação muito alta. Beleza, não estou questionando isso. Você tem toda a razão quando você vai falar, vendemos demais, não vendemos bem, isso é outra história. O que eu estou falando é o seguinte, neste ano teremos a maior arrecadação da história do São Paulo Futebol Clube e ficaremos ali no linear dos 1 bilhão de faturamento. Perguntei também quanto a gente ficaria de dívida no final do ano. Aí me disseram que ainda não tem certeza, porque como vocês lembram, já tinha dito aqui, inclusive com exclusividade antes de sair depois na mídia, que o São Paulo tem uma ação tributária em andamento, e o São Paulo não sabe se vai ter uma amortização de 20, 25, 30 ou 40 milhões de reais. Isso vai diferir para o tanto que o São Paulo vai fechar o ano com relação à dívida, tá? Só para vocês entenderem isso aí. Então, a gente fica nesse sentido para poder fazer a avaliação. Muito importante essas informações. Antes que alguém venha falar assim, mas você está exaltando. Estou exaltando nada. Eu estou fazendo informações para vocês. Então, são 3 informações básicas. 1, o São Paulo terá uma arrecadação da sua história. 2, o São Paulo não deve ultrapassar a casa de 1 bilhão se não vender jogador. 3, o São Paulo não sabe ainda quanto será a sua dívida para fazer. Vamos falar da troca River Plate São Paulo, que está cada vez mais próxima de acontecer. Ontem a TNT Argentina
deu até como certa a negociação. Eu perguntei para o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo falou para mim que está em bom andamento. Não confirmaram ainda a troca Tapia, Enzo Dias por Galopo, o Galopo que está aí naquela questão, e Enzo e Tapia, inclusive, seriam titulares do São Paulo em qualquer momento do ano, se não tivesse machucado o Enzo. Então, assim, são dois jogadores que acabaram se tornando peças fundamentais do Crespo, e o Galopo, emprestado, o próprio Crespo nunca teve nem contato com ele no final das contas, tá? Então, passando isso para você. Matheus Doria foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários nos últimos dias. O zagueiro de 31 anos de idade está rescindindo seu contrato com o Atlas do México e ficará livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube. O Doria já jogou aqui no São Paulo em 2015, né, rapaziada? Ele veio por empréstimo junto ao Olympique de Marseille da França, ficou aí uma temporada só, jogou 18 jogos, né? Ele chegou na metade do ano, foram 6 meses apenas, jogou 18 jogos, marcou 2 gols, foi bem até, deu saudades, né, rapaziada? Deixou saudades. O Atlas tem uma dívida grande com o jogador, né, com o brasileiro, por isso está acertando a rescisão de contrato do jogador, né, rapaziada? O Doria, ele quer voltar ao futebol brasileiro e por isso foi oferecido ao São Paulo. Contudo, a diretoria não se animou muito porque quer um zagueiro mais jovem, né, rapaziada? Diante desse cenário, apesar de poder chegar a custo zero, o Doria não deve fechar com o tricolor do Morumbi. O São Paulo, que já conta com zagueiros com idade um pouco alta, né? Por exemplo, o Arboleda, 34 anos, Rafael Tolói, 35, Alan Franco, 28, Ferrarese, 27 e o Sabino, 28 anos. Doria seria mais um jogador acima dos 30 anos no elenco do São Paulo, né? Que já conta com outros jogadores nessa faixa, então não seria muito interessante. A diretoria do São Paulo quer rejuvenescer o elenco do tricolor, né? Os reforços devem chegar entre 22 a, no máximo, 28 anos de idade. Você aceitaria Doria no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Já tendo em mente.